Estamos de volta com o debate da Band entre os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições 2014. Este é o nosso terceiro bloco, onde os candidatos vão responder as perguntas dos jornalistas da Band, mas antes, em função do que aconteceu na última rodada de perguntas entre os candidatos no bloco anterior, como o candidato Eduardo Campos. Eduardo Braga ficou sem a sua pergunta. O candidato Eduardo Braga tem direito agora a uma pergunta e eu vou tirar o nome de quem vai perguntar aqui deste bloco. E claro que eu tirei o Eduardo Braga, que não vai perguntar para ele. Mas a gente vai acertar isso aqui já, Eduardo Braga. Vamos lá. Quem pergunta é Chico Preto. 1 minuto de pergunta, 2 de resposta, 1 de réplica, 2 de tréplica. Candidato Eduardo Braga, a mensagem do governo do estado do Amazonas no ano de 2014 disse à Assembleia Legislativa que o governo do estado do Amazonas entregou para a produção rural do nosso estado 2 caminhões. 2. Eu te pergunto, ou a produção no estado do Amazonas é muito pequena, que cabe em 2 caminhões, ou não há política de produção consolidada no governo do estado do Amazonas. Caso eleito governador do estado, qual será a sua ação sobre a política de produção para o homem, para a mulher trabalhadora do interior do estado do Amazonas, que depende da produção para gerar trabalho, renda e dignidade para eles e para os seus filhos? 2 minutos. Eu quero agradecer à Band por me repor a pergunta para que eu possa fazer uso do nosso tempo. Segundo, quero dizer mais uma vez de que é verdade, o atual governo teve mais recursos, 20 bilhões de reais a mais, e, portanto, não faltou dinheiro para que pudesse implementar políticas públicas, entre elas no setor primário. Acabaram com Zona Franca Verde, estabeleceram uma política de redução da produção no interior do estado. A Juta reduziu em 66% a sua produção. O milho teve redução de produção. O Amazonas, que já produzia pouco milho, agora produz menos ainda. A farinha sofreu muito com a alagação que nós tivemos em 2012 e, lamentavelmente, não teve uma política de reposição. Mas vamos deixar as críticas de lado e vamos falar das propostas daquilo que queremos fazer. Queremos reestabelecer o programa Zona Franca Verde. A combinação do incentivo fiscal com uma política que possa fortalecer a produção no interior do estado. Fazer com que a nossa agricultura familiar possa ser modernizada. Levar para eles novas práticas. Eu que estendi o IDAM para todos os municípios do interior do estado do Amazonas e algumas comunidades, como, por exemplo, Matupi. Quero agora melhorar uma relação perversa da extensão rural, que é de 1 para 300 produtores, alcançando, portanto, um compromisso com você, de que nos 2 primeiros anos vamos reduzir isso para 1 para 150 produtores, aumentando a extensão rural. Vamos priorizar a produção de milho, para que possamos produzir ração de forma eficiente e fazer com que a tecnologia que aprendemos, que desenvolvemos na piscicultura, possa efetivamente ser implantada. E mais do que isso, queremos poder restabelecer a competitividade na avicultura. Nós temos granjas, nós temos que obter, portanto, a ração através do milho, consorciando com a soja. 1 minuto para a réplica. Eu quero falar para você, produtor, produtora da capital e do interior do estado. Nós vamos acabar com o descaso na produção que você já sente há anos. Nós vamos aumentar os recursos da Secretaria de Produção do Estado, que hoje não dão 80 milhões de reais por ano, para 300 milhões de reais todos os anos. Eu já defendo isso desde 2011 como deputado. E agora
todo mundo passou a defender isso também. Mas eu quero dizer que eu vou acabar com a farra política dentro da Secretaria de Produção. Vou acabar com essa farra que o PCdoB há anos instalou dentro da Secretaria de Produção. Gestão técnica, para a gente poder recuperar o jamais, para a gente poder fazer o concurso do IDAM, para a gente poder levar assistência técnica e levar a possibilidade de você escoar a sua produção. Em nome do Pedro da Verdura, em nome do Sebastião Oliveira, produtores do Rio Preto da Eva, eu assumo esse compromisso no nosso governo com você, produtor e produtora rural. Um minuto. É verdade, nós precisamos avançar sobre as estradas vicinais. Lamentavelmente, as estradas vicinais do Amazonas estão praticamente intransitáveis. Não é verdade nenhuma em Rio Preto da Eva. O governador José Melo sabe muito bem qual é a que eu me refiro, já que é para falar do jeito que ele veio aqui para colocar, mas não é por aí. O que nós queremos, e o candidato Chico Preto tem razão, nós precisamos aumentar o orçamento da Secretaria de Produção. Nosso compromisso é fazer com que o nosso orçamento da Secretaria de Produção chegue a 2,5% nos próximos 4 anos. 1,5% nos primeiros 2 anos e 2,5% nos próximos 4 anos. E mais do que isso, queremos fazer com que a extensão rural esteja cada vez mais presente e as estradas vicinais possam ser recuperadas e sua produção possa ser escoada. Muito obrigado aos dois candidatos e corrigindo então o que ficou faltando no nosso bloco anterior, vamos agora às regras para este terceiro bloco. Neste bloco, os candidatos respondem a perguntas feitas pelos jornalistas da Band Amazonas com tempo de até 1 minuto. Elas serão sorteadas. Logo após, será sorteado o candidato que vai respondê-las, com o tempo de 2 minutos. Quem responde, escolhe um candidato para comentar. O tempo do comentário será de 1 minuto. Ok, vamos então ao sorteio primeiro da pergunta que está aqui e do candidato que irá responder. O candidato que irá responder é o candidato Abel Alves, que eu tenho aqui na câmera. Candidato, quem o senhor quer que comente a resposta da sua pergunta? Marcelo Ramos. Ok, Marcelo. Pergunta sobre a Zona Franca. Este ano, o Amazonas comemorou uma conquista importante, a prorrogação dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos a partir de 2023. A expectativa agora é que investimentos sejam atraídos para o polo industrial com a instalação de novas indústrias gerando mais empregos. Mas a maioria dessas empresas vem de outros países e apenas aplicam aqui a tecnologia desenvolvida lá. E com isso, os cargos mais importantes ficam nas mãos dos profissionais de fora e para os trabalhadores locais, as oportunidades da linha de produção, o famoso chão de fábrica. Candidato, quais são os seus projetos para começar a inverter esse processo, para que o Estado também possa ser um celeiro de talentos com mais investimentos em tecnologia e qualificação da mão de obra para esse setor? 2 minutos. Veja bem, só se fala em Zona Franca de Manaus. São mais 50 anos de prorrogação e não se ouve uma palavra da extensão dos benefícios da Zona Franca ao interior do Estado. Tudo tem sido feito na base da lambança, porque a Zona Franca de Manaus, embora tenha 50 anos de prorrogação, na verdade, ela continua ainda presa à vontade dos governantes federais, porque basta uma portaria, uma decisão de um ministério para suspender ou aumentar as alíquotas e já se foi a Zona Franca de Manaus. Esta é a grande verdade. Mas, como ela é um fato concreto, nós queremos fazer com que alguns benefícios da Zona Franca de Manaus também socorra ao interior, que está abandonado há 32 anos. É interessante que aqui as pessoas, os candidatos, eles não estão respondendo às perguntas, estão fazendo política.
só política. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não dizem, não se referem exatamente às perguntas, acusações mútuas de quem está aí no poder. Nós queremos, são compromissos verdadeiros, fazer com que a Zona Franca de Manaus também invista no interior do Estado. Essa é a nossa questão, essa é a nossa decisão. Vamos lutar por isso, para que o interior seja beneficiado também nesses benefícios. Porque, afinal de contas, se hoje Manaus existe... Tempo esgotado. Candidato Marcelo, 1 minuto. Eu vou pedir uma permissão para rapidamente falar para você que compra o arroz, o feijão, o macarrão, e lembrar que não só os candidatos do partido do candidato Melo votaram no fim da isenção. Todos os deputados do PMDB votaram pelo fim da isenção do incentivo da cesta básica. E isso precisa ser reposto como verdade. Mas eu quero dizer sobre a Zona Franca de Manaus que, infelizmente, não há uma conexão entre a indústria do Amazonas, que financia a Universidade do Estado do Amazonas com recursos do fundo estabelecido pela Lei 2826, com a definição dos cursos e das prioridades do desenvolvimento de conhecimento na Universidade do Estado do Amazonas. Nós precisamos conectar a escola e a universidade com as necessidades do mercado. E nós faremos isso com o programa Escola para a Vida, um programa que formará o filho do produtor rural como técnico da área de atuação desse produtor rural, que formará o aluno com a capacidade de ser empreendedor e de estar preparado para o mercado de trabalho após acabar o ensino médio. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Vamos para a próxima rodada. A pergunta é essa. Teremos 2 minutos para a resposta do candidato Chico Preto. Aponta quem para comentar, candidato? Ponto Abel Alves. Abel Alves. Pergunta que está aqui na minha mão sobre educação. Uma das profissões mais importantes do país é também a mais desvalorizada. Em praticamente todos os estados, os professores sobrevivem nessa profissão que conduz todas as outras profissões, inclusive a de todos nós que estamos aqui hoje. Aqui no Amazonas, esse ano, a categoria conseguiu alguns avanços, mas foi preciso sair às ruas para pedir benefícios que já poderiam existir, como um simples ticket de alimentação ou o Vale Transporte, tão comuns em outras profissões. A cada eleição, várias propostas são lançadas para melhorar a educação, mas o Estado ainda continua ocupando os últimos lugares nas avaliações nacionais. Segundo a Unesco, países como Finlândia, Irlanda e Coreia do Sul usam 5% do PIB para o setor e o Brasil quer chegar até 10% do PIB. Candidato, o senhor também acha necessário aumentar os recursos da educação ou é preciso uma reformulação no sistema de ensino atual? 2 minutos. Eu que respondo. Eu quero falar com você, professor, professora. Eu assumi, em outro momento, o compromisso de vincular o aumento do salário do professor ao crescimento da receita tributária do Estado do Amazonas. É algo possível, é algo que já foi debatido, mas é algo que precisa de disposição, de compromisso político para que isso seja possível. Professor bem remunerado, professor motivado, escolas com as condições necessárias de serem a ferramenta que transformará o aluno, que transformará os filhos do Amazonas. Nas primeiras séries do ensino de nível fundamental, eu penso que o garoto precisa receber do Estado uma atenção hoje transversal. Eu sonho em ver a Secretaria de Meio Ambiente ensinando o respeito ao meio ambiente. Eu sonho em ver o DETRAN dentro da escola ensinando regra de trânsito. Eu sonho em ver a polícia, a Secretaria de Segurança ensinando o combate e a prevenção ao uso de drogas. Eu sonho em ver a Suzan dentro da escola pública ensinando as questões relacionadas à prevenção a doenças, porque prevenir é melhor que remediar. Mas eu sonho também que no nível médio os nossos alunos possam exatamente fazer isso, aprender uma profissão. E é esse o nosso compromisso que nós vamos construir junto com você, professor, que tem aqui o meu compromisso de ter o seu salário vinculado ao aumento da receita tributária. E dessa maneira
que você me ajude a transformar a educação do Amazonas. Ela é muito mais do que construir, construir e construir. O verbo na educação no nosso governo é transformar, gerando mais oportunidade e gerando a possibilidade dos nossos amazonenses saírem da escola com uma profissão para que possam bater a porta do distrito e encontrarem o emprego. Porque você sabe que isso hoje não acontece. Mas no nosso governo, no 33, isso será possível. Só depende de você. Um minuto, candidato. Eu sempre estive ao lado da educação e do professor. Eu me lembro que quando deputado estadual, na oposição, nós lutamos junto à PPAM para que não fosse derrubado o piso salarial que o ex-governador, naquela época, Gilberto Mestrinho, tinha deixado de 3 salários mínimos. Era o piso salarial do professor. Mas educação não é só salário, educação não é só doação de notebook, de escolas climatizadas. Educação são princípios, Para nós, a educação, para o professor, ele tem que ter a dedicação exclusiva para evitar que o professor seja o professor do ônibus, seja o professor do táxi, que ele tenha que sair de uma escola para outra para poder aumentar o seu salário. Portanto, a dedicação exclusiva é uma das condições para o professor. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Seguimos então com as perguntas dos jornalistas da Band. A próxima pergunta que eu tenho e o candidato que vai responder em 2 minutos é o candidato Marcelo Ramos. Quem aponta para comentar, candidato? José Melo. José Melo comenta Manaus. Candidato, as ruas de Manaus se tornaram pequenas para suportar uma frota que já atinge a marca de 700 mil veículos. Até os atalhos mais usados pelos motoristas para fugir das vias principais estão congestionados. Não há mais saídas para encurtar trajetos ou evitar congestionamentos. Na tentativa de amenizar o problema, algumas intervenções foram realizadas pela Prefeitura, mas não foram suficientes. Muitas dessas intervenções foram emergenciais por conta da Copa do Mundo. Mas o Mundial já passou e Manaus precisa de investimentos viários para não travar. Qual o seu projeto para ajudar a melhorar a fluidez do trânsito de Manaus e também para expandir de forma mais eficiente a mobilidade urbana? 2 minutos. Eu quero falar a você que todos os dias sai de casa e passa pelo sofrimento que é pegar ônibus em Manaus. Todos os investimentos feitos em transporte individual têm demonstrado que não alcançam os resultados esperados. 3 anos para construir um viaduto e em 3 anos tem 150 mil novos carros circulando nas ruas de Manaus. Portanto, é preciso fazer imediatamente uma opção pelo transporte coletivo. A opção pelo transporte coletivo passa necessariamente pelo fim da teimosia, da insistência em não utilizar os recursos disponibilizados pelo governo federal. O maior investimento em transporte público da história do Amazonas foi de 53 milhões de reais no Expresso. O atual governo, desde o governo passado, tem 1 bilhão e 800 milhões de recursos para investimento em infraestrutura de transporte, mas entrou numa aventura chamada monotrilho e acabou não executando nenhuma coisa e nem outra. O dinheiro está na conta e você continua sofrendo, meu amigo. É preciso priorizar o transporte coletivo, fazer um grande anel viário de corredor exclusivo de ônibus, fazer desapropriação nas áreas de maior engarrafamento para garantir que o transporte individual não seja absolutamente comprometido e é preciso acreditar, como eu acredito, nas modalidades de transporte não motorizados. Manaus já passou do tempo de ter uma grande rota de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Manaus precisa ter parcerias entre o governo federal e a prefeitura para recuperar calçadas e arborizar a cidade, para que os pequenos destinos sejam feitos a pé. É com essa coragem de utilizar bem os recursos que nós vamos, governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Manaus, fazer os investimentos necessários para que a sua vida seja mais tranquila. Não dá mais para suportar o caos do transporte e do trânsito em Manaus. 1 minuto, candidato José Melo. Tem razão, candidato Marcelo Ramos. Manaus realmente precisa de socorro. Por isso, o nosso governo foi atrás de recursos de financiamento
e alguns recursos também a fundo perdido, para duplicar as grandes avenidas. O Anel Sul é um deles, o Anel Leste é outro desse investimento. O Prosamin é um outro investimento desse, com a interligação, e aqui eu faço uma ressalva: recursos conseguidos, parte deles junto à presidenta Dilma, e outros que o povo brasileiro vai pagar, recursos de empréstimo, não é? Então, o nosso governo tem também uma parceria muito forte com a Prefeitura de Manaus. Fizemos isso, como o senhor bem referiu, ainda há pouco, para preparar o Amazonas para receber a Copa do Mundo. E vamos agora, com a Prefeitura de Manaus, escolher um novo sistema, que não seja o monotrilho, que este está condenado, porque o Ministério Público, o TCU e também a CGU o condenaram. O dinheiro está assim na conta, mas nós não podemos utilizar. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Vamos então para a nossa próxima pergunta, que eu já retirei daqui. Lembrando que nós temos ainda para responder, agora, para a gente não trocar mais papéis, Eduardo Braga e José Mello, correto? E para comentar, Chico Preto e Eduardo Braga. Ok. Quem vai perguntar agora? Quem vai responder é o José Mello. Está aqui no papel. Escolhe quem para comentar? Marcelo Ramos. Não, Marcelo já foi. Pode ser o Chico Preto ou o Eduardo Braga. Chico Preto. Chico Preto. 2 minutos. Preciso fazer a pergunta ainda. Só um segundinho. Estou marcando meu jogo da velha aqui para não dar confusão de novo. Energias alternativas. Vários estados brasileiros avançam na produção de energia eólica, que tem como fonte os ventos que sopram em abundância, principalmente no litoral nordestino. Segundo a Associação Brasileira do Setor, dentro de alguns anos, a participação da energia eólica na matriz energética brasileira deve se igualar ao que é produzido hoje pela hidrelétrica de Itaipu. Porém, a energia solar avança em passos mais lentos e o Amazonas, que constantemente enfrenta problemas com energia, Manaus, particularmente, com intensos apagões, tem sol o ano inteiro, porém, mais de 90% da energia produzida no Amazonas é proveniente de termoelétricas que geram eletricidade a partir da queima de óleo diesel, uma energia mais cara e mais poluente. O linhão de Tucuruí, que já liga Manaus ao Sistema Interligado Nacional, custou mais de 3 bilhões e meio de reais e levou mais de 5 anos para ser concluído. No entanto, ainda não há previsão de que os problemas de energia sejam resolvidos. No seu plano de governo, existem propostas para estimular a geração de energias alternativas para que o Estado não dependa apenas da energia produzida pelas termoelétricas? 2 minutos. Nós defendemos 3 modelos. Defendemos o modelo de energia gerada a partir hidrelétrica, né? Para isso, temos 2 aqui no estado, uma no estado do Amazonas e outra do estado de Rondônia. Defendemos a geração de energia a partir da questão eólica, porque ela é uma energia limpa, mas aqui no Amazonas foi descoberto recentemente uma enorme bacia de gás, lá no município de Silves e Itapiranga, vem até ao município do Rio Preto da Eva. E o próprio governo federal já está fazendo licitação, no sentido de instalar aqui uma grande usina produtora de energia elétrica a partir desse gás que tem lá nesses municípios que eu me referi. Com isso, com toda certeza, com a utilização da energia eólica, com a utilização da energia hidrelétrica, sobretudo com o Linhão de Tucuruí, que chega aqui, e também com a instalação dessa grande usina de energia elétrica que será gerada a partir do gás, com toda certeza, o nosso Estado não terá problemas futuros com essa questão da energia elétrica. Energia elétrica é um insumo importante para a produção. Portanto, eu defendo esses 3 tipos de sistemas geradores de energia aqui para o Amazonas. Só defendo porque o Amazonas não tem recursos para gerar energia. Essa é uma competência da União. Portanto, só me compete defender. 1 minuto. Defenderei com vigor, junto ao governo federal, a providência necessária para acabar com essa esculhambação que virou o fornecimento de energia elétrica em Manaus e no interior do estado. Está faltando alguém que se disponha a conversar de forma firme,
olho no olho com a presidência da República e dizer, não dá mais para o Amazonas tolerar isso. Você que me ouve agora, você que me vê agora, sabe o quanto que isso tem afetado a sua vida e tem afetado a vida da indústria e do comércio no Amazonas. Mas eu quero também falar para você de outra situação que é importante tanto quanto a energia, internet. E aí eu quero falar para você, jovem, no nosso governo, nós vamos levar a internet, porque é outra logística importante, é outra infraestrutura fundamental para os 20 maiores municípios do estado do Amazonas dentro de 4 anos. Para isso, vamos utilizar os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, parceria com as empresas de telecomunicação e dinheiro do estado para adotar os 20 maiores municípios de internet por fibra ótica e em banda larga para unir e desenvolver esse estado juntamente com a energia elétrica. Ok, muito obrigado aos dois candidatos. A última pergunta e restou o candidato Eduardo Braga, que vai escolher quem comenta entre os 4 candidatos. Bem, eu não tenho escolha, só falta o José Melo. Não, porque nós temos o seguinte, nós temos aqui um impasse, porque sobrou você com você novamente. Ah, sobrou eu novamente comigo mesmo. Então, para fechar o tempo de 3 minutos, na verdade, ele vai ter os 2 minutos e mais 1 minuto para o comentário. Ele vai 2 minutos para responder e 1 minuto para o comentário, para fechar. Ele vai responder e comentar? Não existe isso. Eu acho que seria melhor que o Eduardo respondesse, alguém comentasse 1 minuto e o Eduardo tivesse um comentário melhor colocar dele. De novo aí, não para tem escolher comentário quem iria dele. comentar? Ou posso... Coloque todos de novo e um dos associados comenta. Estou sugerindo que eu coloque novamente aqui. Isso. Eu escolho um para comentar, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. 2 minutos de resposta, Eduardo escolhe um para comentar. Então, Eduardo, resolvido. Quem você escolhe? Sem polêmica, eu vou escolher então o Chico Preto para comentar. Ok. Pergunta para o Eduardo e comentário do Chico Preto, 1 minuto. Acigás. Recentemente, a Petrobras anunciou que existe hoje uma dívida de cerca de 2,5 milhões de reais referente à comercialização de gás natural no Amazonas, onde a Acigás, Companhia de Gás do Amazonas, distribui para a Eletrobras Amazonas energia que estaria em débito pelo recebimento desse gás. Ao mesmo tempo, existe um atraso nas obras de interligação da rede do gasoduto Coari-Manaus, concluída em 2009 e que custou quase 4 bilhões e 600 mil reais. Com isso, a maioria das indústrias do Pinho, Polo Industrial de Manaus, ainda não opera com a utilização do gás natural, que é uma energia mais limpa, que foi pensada como solução para encerrar de vez a crise energética no estado, mas que muitos empresários alegam exigir um investimento muito alto para substituir as atuais gerações a óleo diesel e óleo combustível. No seu governo, como o senhor pretende equacionar isso e qual será o futuro da participação do Estado na companhia? 2 minutos. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que o gasoduto Urucu, Coari, Manaus foi um sonho realizado. Eu tive muita honra de poder, junto com o presidente Lula, realizar mais esse sonho do povo amazonense. Em segundo lugar, é competência da Cigás, que é uma empresa administrada pelo Estado em parceria com a iniciativa privada, fazer os ramais de distribuição, não só na cidade de Manaus, mas ao longo das cidades que receberam o Citygate, que é uma porta de saída do gasoduto. Exemplo, em Iranduba, poderia já estar feito um polo para que nós pudéssemos usar o gás natural para a indústria de cerâmica. Nós faremos isso assim que você nos der a oportunidade, através do voto, votando no 15, de chegar ao governo do Estado. Ampliar o ramal de distribuição no Distrito Industrial é outro compromisso que quero assumir. Mas mais do que isso, quero resgatar uma dívida com você, taxista. Porque havia um compromisso de fazer com que o gás veicular chegasse até você. Nós, do governo do Estado, àquela altura, através da FEAM, financiamos o kit a gás. Lamentavelmente saí do governo. E nesses 5 anos, não por falta de dinheiro, como já comprovamos aqui, mais de 20 bilhões, além da receita que tive em 7 anos e 3 meses, eles tiveram em 4 anos e meio, e você, taxista, não teve o gás veicular chegando até você. Portanto, nós queremos assumir o compromisso de que a Cigás irá fazer os investimentos para a nova matriz energética no polo industrial e queremos assumir também um compromisso com você, taxista,
para que nós possamos fazer com que o gás veicular também seja uma realidade para os nossos taxistas na cidade de Manaus. Um minuto, candidato Chico Preto. Quero dizer ao povo do Amazonas que nós não vamos permitir que façam com a Cigás aquilo que quiseram fazer recentemente com a empresa Andrade Gutierrez. Eu não vou permitir que vendam a Cigás por preço de banana, porque está sendo engendrada uma engenharia para se vender a Cigás a um preço de banana para prejudicar o povo do Amazonas e deixar o povo sem essa importante companhia que leva o gás para o Distrito Industrial e impulsiona o Distrito Industrial. A Andrade Gutierrez é exemplo dessa situação, foi uma empresa que quase recebe, só não recebeu porque nós denunciamos, uma conta do governo do Amazonas de 700 milhões de reais, mas o detalhe, 200 milhões de reais estavam ali indevidamente postos e prontos para serem pagos agora no mês de abril, nesse governo. E isso nós não vamos admitir. Não admitirei que a Cigás seja vendida a preço de banana, seja entregue sem escrúpulo nenhum e o PIN prejudicado por pela falta dessa importante matriz energética. Tempo esgotado. Muito obrigado a todos pela participação nesse terceiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos então. Lembrando mais uma vez, também ao vivo pela internet no endereço www.band.com.br/Amazonas. É o primeiro debate pela TV entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Band Eleições 2014.